Conheci um rapaz no colégio que pensei ser o grande amor da minha vida. Começamos a namorar e 2 anos depois perdi minha virgindade com ele, aos 16 anos. Engravidei de primeira, mas ao contar a notícia, ele se assustou. Perguntou o que iríamos fazer, ficou nervoso e sumiu. Procurei o pai dele, que combinou ir até a minha casa conversar com a minha mãe, mas nunca apareceu. Meu namorado, pai do bebê, não foi mais para a escola, certamente por estar com medo de me encarar. Um dia, resolvi ligar para a casa dele. Do outro lado da linha, uma mulher atendeu. Ela tinha uma voz adolescente, como a minha. Ela perguntou quem eu era, e eu falei, a namorada dele, e já fui logo contando que estava grávida e esperando ele conversar com a minha mãe. Furiosa, ela também se apresentou. Falou que se chamava Ana, tinha 19 anos, era esposa dele e também estava grávida. Minhas pernas ficaram bambas. Não consegui falar mais nada. Passei mal. Eu fui parar no hospital. Depois soube que Ana também se sentiu mal e foi para o hospital, perplexa com a notícia. Naquele momento, juro que a odiei e desejei do fundo da minha alma que ela morresse. Muita imaturidade minha. Eu o amava e fiquei totalmente sem chão por saber que ele tinha outra além de mim. Só pensava como contar para minha mãe como ficariam os meus estudos e o que eu ia fazer da minha vida, grávida, aos 16 anos e mãe solo. Saí do hospital sem rumo, sem saber o que fazer ou para onde ir. Pedi ajuda a uma tia que chamou a minha mãe para conversarmos. Achei que fosse tomar uma surra ou um sermão daqueles. Mas ela me apoiou, me ajudou em tudo e disse que eu não precisaria desse rapaz para nada. Passei praticamente 1 ano sem vê-lo, sem falar ou ter notícias do pai do bebê. Ele nunca mais me procurou, nem quis saber da minha criança. Minha filha, Ana Letícia, nasceu. Minha mãe me acompanhou no hospital e fez todo o enxoval da neta. Ana Letícia era uma menina linda, gordinha e a cara do pai. Já Gabriel, filho da Ana, nasceu 1 mês antes. A diferença de idade entre os 2 irmãos é de apenas 25 dias. Poucos meses após o nascimento da minha filha, me mudei para outro bairro. E adivinhe quem era o cobrador no ônibus do meu novo bairro? Ele perdeu a cor quando me viu. Minhas pernas tremiam. Acho que eu ainda gostava dele, mas a minha raiva era maior. Por influência da minha mãe, não procurei nem para registrar a criança. Assim como não quis que ele soubesse nenhuma notícia sobre nós duas. Só que o destino veio e mudou tudo. No ano seguinte, quando minha filha tinha apenas 8 meses de idade, resolvi colocá-la em uma creche no centro da cidade, para eu poder trabalhar. Por uma grande coincidência, a mãe dele era cozinheira lá. Já ele seguia trabalhando como cobrador e passamos a nos ver quase todos os dias quando eu pegava a condução. Incentivado pela esposa, ele insistiu para registrar minha menina. E a partir de então, começou a nos fazer visitas e a se aproximar da filha. Passei a ter ainda mais raiva da Ana. Na minha cabeça, achava que ela queria roubar a filha de mim para viver com eles. Quando a via, não olhava na cara dela e nem ela na minha. O ódio tomou conta do nosso ser. A gente não se engolia. Ele ficava no meio das duas, tentando contornar a situação. E assim, em meio a essa guerra das duas, passaram-se alguns anos e eles se mudaram para São Paulo. Anos depois, nos reencontramos, já com um pouco menos de rancor no coração uma pela outra. Ana continuava casada com o pai da minha filha. Minha mãe, que sempre me ajudou, tinha acabado de falecer. Eu estava com 21 anos e fui embora para outra cidade. Minha filha ia sempre passar as férias na casa deles, até que um belo dia ela resolveu morar com o pai, o irmão e a madrasta,
Quase infartei. Ela tinha apenas 11 anos, estava entrando na adolescência e não estávamos nos dando bem. Brigávamos muito. Acabei aceitando que fosse morar com o pai, mesmo com o coração dilacerado por dentro. Fiquei arrasada. Uma mãe nunca quer que seus filhos saiam de perto. Para minha total surpresa, Ana cuidou muito bem da minha menina, como uma verdadeira mãe. Ali ela ganhou minha admiração e respeito. Na verdade, ela sempre tratou a minha filha como se fosse sua filha. Confesso que rolava até uma pontinha de ciúmes, por pura ignorância minha. Ainda tinha um certo receio da Ana, e por isso não permitia nenhum tipo de aproximação. 2 anos depois, eu me mudei para outro estado, e lá eu me casei. 5 anos após, eu já estava mais madura. Minha filha voltou a morar comigo. Fiquei radiante. No ano seguinte, engravidei e voltamos a morar na nossa antiga cidade, para estar mais perto da minha família. Minha segunda filha nasceu e nesse período voltei a reencontrar meu ex e também a Ana. Passamos até nos falar. Ainda não éramos amigas, mas com o tempo isso foi acontecendo de forma genuína. Tempos depois, ela se separou dele e nos aproximamos de vez. Agora imagina o que 2 ex-mulheres podem falar quando se encontram. Nosso hobby preferido era falar dele, claro. Nos divertíamos e passamos a nos unir e ficar cada vez mais próximas. Ela começou a frequentar a minha casa e os nossos filhos também ajudaram muito a nos unir. Infelizmente, algum tempo depois, eu também me separei. Fiquei numa fossa danada. E foi Ana quem me consolou. Aliás, uma consolava a outra. Era até engraçado. Com as 2 recém-solteiras, começamos a sair juntas para nos divertir. Íamos a bailes, barzinhos, festas, sempre juntas, uma motivando a outra. Quando ela conheceu o novo amor, eu fui cupido do casal. Ana se casou de novo e teve um bebê, que sou madrinha e tia coruja. Nossos filhos também foram ficando cada vez mais unidos. Alguns meses atrás, adoeci e fiquei muito mal. Fiquei à beira da morte, 31 dias no hospital, 2 semanas entubada. Quando tive alta, dependia das pessoas para me trocar, me dar banho e até comida na boca. E quem estava lá, fazendo tudo isso por mim? Ela, a Ana, que me ajudou muito em todos os sentidos e ainda contratou uma enfermeira particular para cuidar de mim. Ela pagou todos os meus exames particulares e cuidou das minhas filhas enquanto estive ausente. Ana pagou também as contas da minha casa e segue me ajudando até hoje, pagando uma pessoa para limpar o meu lar, já que sigo me recuperando das sequelas da doença. E de pensar que a gente já se odiou por muitos anos, quando engravidamos praticamente ao mesmo tempo do mesmo homem. Éramos tão meninas, mas com a maturidade veio também a sabedoria. E juntas praticamos o perdão. Nos unimos e hoje somos uma só família. Tenho a Ana como irmã e melhor amiga. Ela é minha parceira, companheira e cúmplice. Tudo a gente compartilha, fala e pede a opinião da outra. Com o ex, nós já nem temos muito mais contato. A gente até esquece que foi por causa dele que nos conhecemos. De rivais que mal podiam se ver nem ouvir falar o nome uma da outra, passamos a ser melhores amigas. Muito além do que uma amizade entre 2 mulheres, temos uma irmandade que me emociona só em falar.